Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Amém? Aqui é Jesus falando em parábolas com aqueles líderes do templo lá, fariseus, mestres, líderes dos judeus. Eles estavam perseguindo Jesus. Eles queriam tirar a autoridade de Jesus quando Jesus esteve na terra. Eles não acreditavam em Deus, né? Que Deus tinha enviado Jesus. Eles não aceitavam que Jesus estava ali porque Deus havia enviado. Como até hoje tem muitos ainda que não acreditam, né, família? Mas enfim, Jesus aqui falou em parábolas com eles. Porque eles vieram e falaram para Jesus assim: com que autoridade que você está fazendo isso? Aqui está no capítulo 11, versículo 28. Eles perguntaram assim para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Aí Jesus, muito sábio, ele foi e respondeu a pergunta com outra pergunta. Ele falou assim, continuando aqui no versículo 29. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a você. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responda: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles temeram, né? Aí os fariseus ficaram com medo. Eles falaram assim: se a gente disser que foi Deus que deu autoridade, aí Jesus vai perguntar: então por que vocês não creram quando João Batista falou com vocês? Por que vocês mataram ele? E se a gente disser que foram as pessoas, ai de nós, porque as pessoas vão falar: é mentira, nós não falamos nada. E as pessoas vão vir para cima de nós. Então, eles ficavam com medo. Aqui no versículo 32, da parte B, fala assim: eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Aí Jesus começou lá no capítulo 12, né, que nós lemos, o versículo 10, 11, 12. No versículo 1, Jesus começou a falar uma parábola para eles. Falou assim: olha, tinha um certo homem, fez uma plantação de uvas. Uvas queria dizer o povo de Israel. E pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou o empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado e bateram nele e mandaram de volta, sem nada. Aí o dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e trataram de um modo vergonhoso. E ainda foi mandado para lá. Mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Foram surrados e foram mortos. A única pessoa que o filho do dono... Não, eu me perdi aqui. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar era o seu querido filho. Aqui está falando de Deus. Deus não tinha mais ninguém para mandar lá. Aqui, nessa parábola, está dizendo que o povo não tiveram fé nos profetas, nos homens que foram mandados lá atrás. Moisés, Josué, Abraão, todos aqueles lá atrás, o povo não creu em nenhum dos profetas. Vários, né? Jeremias e tal. Aí, Deus fez o quê? Mandou o seu filho único. Aqui, tá como, na parábola, tá como se aquele homem mandou o filho dele, o único filho que ele tinha, que seria Deus que mandou Jesus Cristo na terra. Mas o que aconteceu com Jesus? Olha aqui. Vou ler o versículo 6, capítulo 12, versículo 6. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente, ele o mandou, pensando assim: o meu filho, eles não vão rejeitar.
Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho, agarraram Jesus, o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí foi aí que Jesus fez essa pergunta para eles. Ó, no versículo 9 começa a pergunta que nós lemos no início. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Aí o próprio Jesus respondeu: ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Esses outros lavradores somos nós, família. Jesus morreu, ressuscitou, está lá, então a obra está nas nossas mãos. Está dando para entender o que Deus está falando hoje, nessa manhã? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Tem uma parábola também que eu estava lendo aqui agora de manhã e estava pesquisando. Uma parábola que Salomão, ele construiu o templo, né? E ele construiu o templo e mandaram para eles construir aquele templo pedras todas já cortadas, já para se encaixar direitinho ali para fazer aquele templo lindo. Só que veio uma pedra no meio daquelas pedras torta, esquisita, estranha, diferente. Aí eles olharam para a pedra e jogaram ela fora. E continuaram construindo. Continuaram colocando as pedras que vieram, que os amigos de Davi, né, lá atrás, pai de Salomão, tinham mandado para construir o templo. Chegou num certo momento que eles, encaixando uma pedra na outra, ficou um lugar que ficou um buraco, ficou uma brecha, ficou estranho. Aí eles falaram: mas o que é isso? Aí eles olharam para aquela pedra estranha e colocaram naquele buraco. A pedra encaixou perfeitamente ali. Então, a pedra que foi rejeitada, que foi jogada fora, serviu para concluir o trabalho. Essa pedra que nós estamos falando é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, que é a pedra que vai consertar tudo e conserta todas as coisas. Jesus é o alicerce, é a pedra principal, a pedra que sustenta o próprio universo. É a pedra eleita, é a pedra preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra que vive, a pedra espiritual, a pedra angular. Jesus é essa pedra. E Jesus estava lá falando com os fariseus em parábolas. Jesus falou dele mesmo. E Jesus nos fala nessa manhã que nós temos que crer nessa pedra que é a pedra principal, que muitos rejeitaram lá no passado, muitos não quiseram saber dessa pedra, muitos jogaram fora, muitos mataram essa pedra, como aqui está nessa parábola que Jesus falou nessa manhã conosco, no capítulo 12 de Marcos. Esse homem, filho único, foi morto. O filho único era o próprio Jesus, que foi morto. E só que Deus está confiando em nós, família, que nós venhamos a continuar esse trabalho que começou lá atrás, lá no livro de Gênesis, foi vindo, Moisés, foi vindo, Jesus, e nós continuamos até hoje, até a vinda de Jesus à terra, até o arrebatamento, né, da igreja, que o Senhor virá nas alturas e vai arrebatar a sua igreja para morar com ele. Amém, família? Então, que nessa manhã nós viemos a lembrar dessa pedra de esquina, que essa pedra de esquina é Jesus Cristo, a pedra perfeita, a pedra preciosa. Amém, família? Bom dia, família.